Fala galera, tá começando o programa Bola em Jogo. Ótima tarde para você nos acompanhando aqui pela TV Cidadã, canal 35.2. A partir de agora você já sabe, vai ficar muito bem informado de tudo que aconteceu no mundo do futebol ontem e também o que vai acontecer no dia de hoje aqui no Bola em Jogo. Vamos embora começar o programa que vamos falar de Copa do Nordeste. Teve goleada nesta semifinal. CRB, CSA, Asa e CSE se preparando para partidas neste final de semana e também vamos falar de Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Tivemos um resultado no mínimo estranho de tudo que vem acontecendo nos últimos anos aí na Libertadores. Tivemos um resultado aí um tanto quanto estranho. Daqui a pouquinho vamos trazer todas essas informações. Para começar o nosso programa, vamos falar de CRB, que joga no final de semana contra a Ponte Preta e tem uma entrevista coletiva aí do zagueiro Henry, ele que vai falar aí desse momento defensivo vivido pelo CRB, logo após aquela fase complicada que todo mundo já sabe. Hoje o CRB é um time melhor, um time que se defende melhor e ataca melhor, e também sobre essa questão do perigo de enfrentar um time que está ali na zona de rebaixamento. Geralmente os torcedores acham que vai ser mais fácil, mas dentro do campo é totalmente diferente, e quem vai falar sobre isso é o zagueiro do CRB, Henry. Eu acredito que o professor, o elenco todo, a gente vem tido uma união, né? A gente sempre fala que a melhor defesa já começa do ataque, né? Começa desde o lado do Mikael, quando tá pressionando, do Luiz Felipe. A gente fala sempre isso. Não é só a gente ali da zaga, mas tem um grande trabalho, acho que por completo, né, da união da equipe. Acredito que todo jogo é perigoso, né? Porque a Série B a gente não sabe. O primeiro pode ganhar do último, o último pode ganhar do primeiro. A gente tem que pensar em formar pontos. Não importa que seja o último, ou o primeiro, ou o meio de tabela. A gente tem que pensar em formar pontos. É isso aí, Henry. Tem que entrar em campo com essa cabeça, sabendo que cada jogo é um jogo, né? Independente se o time está na zona de rebaixamento ou está na parte de cima da classificação, tem que jogar para ganhar. CRB entrando desta forma, com certeza vai ter um resultado positivo aí neste próximo domingo, às 16h30, aqui no Estádio Rei Pelé. Com certeza vai ser casa lotada, porque o CRB está numa fase muito boa, voltou a jogar bem. Situação do CRB na Série B é a seguinte: está a 2 pontos da zona de rebaixamento, mas também, é engraçado, está a 2 pontos da zona de classificação para a Série A. Então é vencer, encostar de vez nesse pilotão de frente e manter a regularidade para poder sonhar em alçar voos mais altos nesta temporada. Vamos falar agora do CSA. Também teve o lateral direito, Caio Ila. Ele prestou aí uma entrevista coletiva e falou sobre essa partida do CSA contra o Asa, se o CSA vai encarar como uma revanche ou não. No primeiro jogo, o Asa venceu por 2-1, mas teve muita polêmica de arbitragem. Falou também sobre essa disputa, parceria com seu colega de lateral direito no CSA e a euforia com os bons resultados. Não pode deixar isso entrar em campo. Vamos lá com Caio Ila, lateral direito do CSA. A gente sabe que é uma partida muito importante, né, contra o Asa. A gente teve o revés lá na casa deles. A gente está focado no nosso trabalho, a gente vem trabalhando bastante, trabalhando forte. A gente fez bons jogos e a gente espera manter esse equilíbrio, que a gente possa continuar vencendo. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente sabe também que da nossa força na nossa casa, junto com a nossa torcida, e isso é que é o mais importante. Como você falou, uma disputa sadia, a gente vai evoluindo juntos, né? Vai um elevando o nível do outro. E essa dupla, quando a gente está jogando junto, tá sendo muito boa. Contra a Juazeirense, graças a Deus, aí saiu uma jogada do nosso lado. O Marcos conseguiu cruzar, saiu o gol do Lucas Lima. E é isso, a gente tem que pensar no bem do grupo, do clube. E a gente evoluindo, crescendo, é bom para todos. Tem que manter sempre o pé no chão, né? Continuar o trabalho, porque nada foi ganho ainda. A gente sabe que a caminhada é longa ainda, tem bastante jogos. A gente tem que focar na nossa classificação, concretizar a classificação. A gente está bem próximo de estar concretizado. E criar essa casca agora, né? Para que a gente possa chegar na segunda fase aí com o time bem cascudo, para a gente poder enfrentar os desafios que vão vir. O CSA, que vem de 3 vitórias consecutivas, venceu a Juazeirense por 2 vezes, aqui em Maceió e também
na Bahia, assumiu a liderança. No último jogo aplicou uma grande goleada no CSE por 5-1. Está muito bem na competição, mas precisa realmente manter os pés no chão, porque não tem nada a ganho. É passar de fase, conseguir essa primeira colocação para poder jogar os jogos eliminatórios, a segunda partida em casa, com a ajuda da torcida. Mas quem também está ligado nessa partida é o atacante Jailson do Asa, que vai enfrentar o CSA aqui em Maceió amanhã às 16 horas, e ele vai falar um pouquinho sobre esse confronto. Ele tem passado para a gente, né, a equipe do CSA, a gente tem estudado bastante, porque a gente sabe que é uma equipe muito forte, né, principalmente dentro da sua casa, né, mas a gente tem trabalhado forte também para que possamos chegar lá e fazer uma grande partida, e em busca do nosso objetivo, que é os 3 pontos, sabendo que vai ser uma partida difícil, mas temos a capacidade de chegar lá e fazer o nosso melhor para conseguir o objetivo. A gente criou uma expectativa muito grande, né, para esse jogo, é um jogo grande, jogo onde tem um campo muito bom para jogar também, que é o Rei Pelé, então a gente sem dúvida criou uma expectativa muito boa, na expectativa de buscar um grande resultado fora de casa, para que a nossa equipe possa dar continuidade nessa competição. Então é isso, gente. Amanhã tem clássico, CSA e Asa aqui em Maceió às 16 horas, que vença o melhor. Vamos falar agora de Copa do Nordeste. Ontem tivemos os primeiros jogos da semifinal. Vamos ver os gols dessas partidas. O Vitória, rapaz, que foi surpreendido pelo ABC, saiu vencendo com gol de Igor Bahia, aquele mesmo que já jogou aqui pelo CSA. Logo mais o Vitória empata a partida com Renato Kaiser, mas o ABC não estava para brincadeira não, viu? O Alisson de falta coloca o ABC na frente novamente, mas em Renato Kaiser marca seu segundo gol, faz o 2-2 e daí para frente, meu amigo. Só deu Vitória. René faz o terceiro, Renato Kaiser toca para René, um belo gol, quarto gol do Vitória. E o Oswaldo, rapaz, que entrou no segundo tempo, ainda teve tempo de marcar esse golaço, fazendo 5-2 e mais este de pênalti, finalizando a primeira partida da semifinal, 6-2 para o Vitória. Ficou complicado aí para o ABC. Na primeira partida do outro jogo, Fortaleza Sport. Sport venceu fora de casa. 2 gols do Perrotti e o Fortaleza diminuiu o resultado com o gol do Luiz Fernando. Sport que leva para casa essa vantagem de 1 gol e vai jogar com sua torcida para a classificação para a final da Copa do Nordeste, que tem aí muito bem desenhado um Vitória e um jogo difícil, jogo de volta, que acontece na semana que vem, na quarta-feira, dia 27, o jogo entre Sport e Fortaleza. Semana que vem a gente conhece quem vai ser aí a final da Copa do Nordeste. Tivemos gols também pela Sul-Americana, Copa Libertadores. Joga na tela, Thales, que a galera quer ver aí, ó. Santos, sem Neymar, rapaz. Mas ele estava lá no estádio acompanhando a partida, empatou em 2-2, gols aí de Gabriel Bontempo e Gabriel Barbosa. O São Lourenço diminuiu com o Matias Derrits e Ausmendi empatou a partida, finalizando o placar em 2-2, situação complicada do Santos. O Vasco até que saiu na frente do Olímpia, 1-0, gol de Carlos Cuesta, mas aí, segundo tempo, só deu Olímpia, finalizando por 3-1, gols de Gamarra, Sandoval e Sebastião Ferreira. Tá aí o terceiro gol do Olímpia, Olímpia 3, Vasco apenas 1. Botafogo que se deu bem demais, rapaz. Viajou para jogar contra o Independente Petroleiro, venceu por 3-0. Christian Medina marcou o primeiro gol, daí o segundo gol do Jordan Barreira e o Gutierrez contra para finalizar o placar. Aí 3-0 para o Botafogo após os gols da Sul-Americana da Libertadores. Vamos ver a classificação desses clubes que jogaram ontem. Grêmio venceu em casa por 2-0 o Palestino, gols de Bright White e esse golaço do Pavon. O Bragantino foi até a Argentina, arrancou um empate aí do River Plate, até saiu na frente, gol do Vinícius, mas aí o Lautaro Pereira marcou o gol nesta falha do Cleiton e aí terminou em 1-1. Libertadores da América, gol do Flamengo tem que ser dele. Quem? Pedro. Flamengo venceu por 1-0, garantiu sua classificação antecipada. Como eu falei no início do programa, tá aí um resultado estranho, né? Por tudo que o Palmeiras vem fazendo nas últimas Libertadores da América, ontem foi derrotado dentro de casa pelo Cerro Porteño,
Palmeiras se complicou um pouquinho aí no seu grupo da Libertadores, mas ainda tem chances claras de classificação. Antes de falar da classificação da Libertadores, vamos falar da classificação da Sul-Americana. Coloca na tela para a gente ver os clubes que jogaram até o Santos. Situação complicadíssima. Todos os times aí com 5 jogos. O Santos é o último colocado com 4 pontos. Tem chances? Tem. Mas aí vai precisar de uma combinação de resultados. Quem está muito bem é o Botafogo, aí no grupo E, líder da competição com 13 pontos, seguido ali pelo Caracas com 8 pontos, que ainda joga nesta rodada. O Grêmio venceu o Palestino ontem, foi até a segunda colocação. O líder deste grupo é o Montevideo City Torque. E o Vasco foi derrotado ontem pelo Olímpia. O Olímpia assumiu a liderança, passando o Vasco. O Vasco está em segundo colocado. River Plate líder do seu grupo com 11 pontos e o RB Bragantino em segundo com 7 pontos. Lembrando que a Copa Sul-Americana classifica direto para as oitavas de final os primeiros colocados. Os segundos colocados da Copa Sul-Americana vão jogar um playoffs ali com os times terceiro colocado da Copa Libertadores da América. Passar direto aí para os jogos de hoje, temos apenas um time brasileiro que vai jogar hoje na Copa Sul-Americana às 19 horas, Atlético Mineiro e Cienciano. Vamos torcer aí para que o Atlético Mineiro vença e se saia muito bem. Falamos agora de Copa Libertadores da América, classificação na tela. Vamos ver Flamengo garantido. Flamengo ainda tem aquela questão do jogo contra o Independiente Medellín, que não aconteceu devido aos torcedores invadir o campo. Ainda está essa questão para ser resolvida, mas acredito que o Flamengo vai levar os 3 pontos, mas já está classificado mesmo sem essa questão resolvida. Palmeiras, que está numa situação um pouco mais complicada, tem 8 pontos em segundo colocado. Última rodada, joga contra o Júnior Barranquilla aqui no Brasil. Precisa vencer ou empatar e ali passar em questão de saldo de gol, mas para ter mais tranquilidade, uma vitória para o Palmeiras passar de fase. Teremos jogos da Libertadores hoje, jogos não, somente um time joga na noite de hoje, que é o Corinthians, 9h30 da noite, contra o Peñarol. Esse é o time um pouco mais difícil que o Corinthians vai enfrentar no seu grupo, mas o Corinthians também está com sua classificação muito bem encaminhada. Agradecemos a sua audiência, estava aqui com Bola em Jogo, fica agora na nossa sintonia para você curtir daqui a pouquinho o Cidadã é Cultura, programa muito legal de música, você não sai da 35.2, que aqui tem uma programação feita totalmente para você. Muito obrigado, até amanhã a partir das 13 horas com Bola em Jogo. Tchau, tchau.